Linkando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Gente, eu não poderia deixar de registrar a minha paixão pelo trabalho do arquiteto Gil Carvalho. E ele está aqui numa entrevista falando sobre a vida dele, sobre os trabalhos que ele fez e como ele tem um olhar para melhorar a habitação popular. Não perca! Aqui também a Eunice Porto vem falando sobre vários assuntos que vão transformar a sua forma de ver o mundo. Linkando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Linkando o negócio, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Olha, gente, hoje nós estamos com a presença de uma pessoa super especial que veio contar a experiência dela, de como ela transforma a vida das pessoas com a arquitetura. Gil, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Esse é o Gil Carvalho, arquiteto. Imagina, eu que agradeço. Prazer realmente estar aqui com você para poder trocar algumas ideias aí que possam realmente serem aproveitadas, né, pelo público principalmente na minha área, né, que são o principal, na verdade, que eu até brinco, quando a gente faz um projeto, a gente sai sempre pensando em tudo. E para chegar no final, que é justamente quem? O usuário, o morador, né, quem vai morar. Você deixar um ponto de desconforto num espaço pequeno é eterno. Então a gente realmente tem essa preocupação de levar conforto, praticidade e funcionalidade para os menores espaços, né? Porque cada vez mais o mercado imobiliário e a legislação se interagem, né? E aonde não pode aumentar o potencial, o verticalizar mais, né? Que seria o ideal para a gente realmente ter mais um volume maior de produção mais central, onde está a infraestrutura, aquela coisa toda, sim, o mercado pica. Então sim, você vê agora o boom de estúdios, né? Pequenos espaços, tudo mais de moradia. Isso eu já tinha visto no Japão há 30 anos atrás. Mas, Gil, mas é um apartamento, mas já chegou aqui. Um apartamento com realidade. 23 metros, um apartamento com 23 metros exige muito do arquiteto, né? Pois é, isso que eu estou falando, você tirar leite de pedra. Eu tive no Japão, comentei, tive lá com o Shin Takamatsu, um japonês fantástico em Kyoto, e que ficou impressionado, porque a gente ficou impressionado de ver o trabalho dele. Tem um projeto assim todo calandrado, maravilhoso, mas não é a nossa realidade. Mas como assim? Como é que você consegue fazer? Não, aqui é o seguinte, aqui o cliente contrata pelo diferente. Se você vai ser diferente, se vai conseguir ser diferente, não tem preço. Aí e vocês lá no Brasil, eu falei, pô, amigo, lá a gente tem que fazer o melhor pelo menor preço. Bom, então vocês estão muito mais criativos do que a gente. O japonês, Shin Takamatsu, comentando na época, foi muito legal. Mas é isso, então a gente, né, tira esses exemplos. Então eu acabei desenvolvendo um projeto específico para Minha Casa Minha Vida, esse programa do governo, né, que tem financiamento, que as pessoas podem pagar até 30 anos, que tem acesso. E realmente que atende a demanda, porque a demanda é grande. Nós temos um déficit habitacional de mais de 7, 8 milhões. Uau. Por aí, né? Ou mais até. Mas enfim, e o mercado vai se adaptando. Agora, nesse momento, por exemplo, esse é o mercado. Sim. Porque essas pessoas sempre foi, na verdade, né? Tem que atender toda essa demanda. Mas é que o médio padrão, né? O intermediário, o alto padrão é o oposto, é justamente o outro ponto que também não tem crise. Mas e a gente faz esse trabalho de criar realmente um projeto diferenciado que traga dignidade da moradia econômica, para essa moradia econômica. Sim. Porque é necessário, né? Vocês vão ver aí as imagens do projeto do Gil, né? Que você realmente consegue ter uma visibilidade geral, né, Gil? Você não fica claustrofóbico no ambiente, né? Então, esses projetos populares, em via de regra, é um absurdo. Eles fazem aquelas placas, né? Sem varanda, hein? Sem varanda, uma na frente da outra. E eu viro um bloqueio eterno, né? Para quem mora de cara com a parede. Eu acho muita sacanagem até fazer isso. Mas a gente acabou desenvolvendo um projeto para tirar realmente esse estigma e quebrar com isso, onde nós temos um projeto que é um projeto de planta octogonal, como o nome diz, é uma pizza, né? São 8 apartamentos por andar, mas exatamente no formato
igual, um único produto, um único apartamento, né? Eu brinco que chama de iHouse, porque no paralelo com o iPhone você tem iPhone 7, ou 10, 12, 15, o nosso iHouse tem 43 metros, 40, 48, com suíte, 48, né, enfim, vários tamanhos também, várias categorias, formatos, né? Formatos e tudo mais. Mas é o mesmo. Então nós mexemos com racionalização, padronização, industrialização. E eu adorei trazer o melhor produto. Isso tem que ser muito bem resolvido, porque isso tem que dar tudo, conforto, praticidade, funcionalidade, no menor espaço. E salubridade, que ele tem, porque nós temos uma situação cruzada de ventilação e iluminação, também economiza na energia, e varanda e tudo e tal. Então nós temos realmente se preocupado com isso, tentando deixar um legado aí de trabalho que possa realmente deixar as pessoas felizes de morar. Só rapidamente para completar, nós temos um índice de satisfação num projeto que fizemos em Pirassununga, 3 torres, 300 e poucas unidades, 6 ou 7 meses depois, que bateu 97%. De satisfação. O índice de satisfação de morar naquele projeto, de conviver nisso. Isso naturalmente foi por parte da construtora e tudo e tal. Então, Gil, em vários momentos a gente tem coisas novas, né? Agora aqui no estúdio nós temos esse suporte da Octo, que está aqui colocado para segurar o nosso iPad, tem para celular, tem para cadeiras, enfim, você consegue colocar uma mesa assim para você colocar o notebook. Com a pandemia, né, a gente teve que buscar outras soluções para os ambientes e a gente... Facilitar a vida. Sim, sim. Porque hoje em dia a gente diminui tudo numa obra, né? Não se usa mais uma mesa grande, um armário para colocar som. Agora é tudo tecnologia, o som vem no teto e você otimiza espaço, né? Sem dúvida. Hoje em dia você fala e a coisa acontece, né? Sim. Então, Alexa, lá na minha loja tem uma Alexa. Alexa, abra as persianas e aí ela aciona a persiana. Automatização Sim. da construção, né? Enfim, da moradia e tudo mais. Isso é interessante. Nós estamos fazendo agora, pensando nisso, na classe econômica. Sério? Porque é aquela coisa, vai ficar mais caro, mas pelo amor de Deus, um pouco mais caro, mas pelo menos você dá para completar. Tem um projeto que nós estamos fazendo agora de casas em Cotia. Sim. São 512 casas, casas térreas, 3 dormitórios com suíte, com 56 metros, uma vaga de garagem, vaga de moto, churrasqueira, quintalzinho, aquela coisa. Fechado. Um Alphaville, são 90 mil metros de terreno. Teria um bosque no fundo. Né? Cada casa tem quantos metros? Tem 56 metros, 3 dormitórios com suíte, mas o lote é um pouco, né? Aí tem o lote do terreno, cabe mais o carro, mais a moto e tal. Mas a questão é o seguinte, 500 e poucos. Tem um mall na frente, um pequeno mall com serviço e comércio, né? Para atender ali. Tem uma creche também do lado, também, que é uma situação. Enfim, piscina, recreação toda e tal. E o bosque que tem no fundo, tem um laguinho e tudo. Então nós estamos lá agora fechando o marketing com moradas do bosque. E esse projeto, esse condomínio, é interessante porque é um condomínio popular, né? Sim. De casas populares, porém ele é fechado, é como se fosse um Alphaville. Na verdade, né? É um Alpha Pop. Sim. Mas com toda a condição de moradia digna, sabe? Então, com a preocupação de já ter então uma automação em todas as casas. Não digo com tudo, porque você vai automatizar o que lá? Não, você já deixa preparado para quando ele quiser, ele pode colocar. Por exemplo, nós vamos botar energia solar. Uau. Não dá para colocar uma super energia solar, só o telhado todo e tal, porque não viabiliza, não passa. Tal. Mas já está lá uma placa ou duas que ele recebe. Ele amplia. Aí ele diminui a luz, o gasto com a energia. Sim, maravilhoso. Tá? E você tem também toda uma situação agora de comandos, né? Aquela coisa toda. Está tudo ali instalado. Então você vai dar instalação, vai preparar aquela casa, que é uma casa pequena, tal, mas de muito conforto também, para o futuro. Sim. Porque cada vez mais vão chegar equipamentos, né, que vão se superando. Sim. E você tem que estar com a coisa
Antigamente a gente arrumada. Tinha 1 ou 2 pontos de energia elétrica, né? E hoje em dia você tem que... Você fura a parede inteira, né? Então, hoje você passa tudo, né? Você já passa, inclusive na construção. A construção também é muito interessante, uma construção pré-moldada de placas. A parede já é a gente cria a placa, sabe? Com revestimento e tudo. E já vem ela pronta, né? Então ela é instalada, mas já está tudo passado. Sim. A tubulação, aquela coisa toda. Então, o que vem? Vem um chicote com toda a fiação de tudo que precisa, passando e distribuindo. Que facilidade, né? Muito bom. Para ter volume, sim, racionalização, sim, padronização, industrialização. Para fazer com volume, para fazer, né, de maneira a dar resposta a essa demanda, é com volume. Gente, esse é o Gil Carvalho, que veio aqui trazer informações com essa experiência larga que ele tem na arquitetura. Ele pode inspirar muitas pessoas, né? Nós temos um mercado de arquitetura aqui em São Paulo. O Gil Carvalho, com toda essa experiência, ele pode inspirar muitas pessoas nesse mercado de decoração. E eu estou muito feliz, Gil, da sua participação aqui no nosso programa. Que legal, eu te agradeço. Poder falar, né? Falar do trabalho que a gente faz, enfim, poder dar exemplos aí de que há sim soluções, sim, diferenciadas para se buscar o conforto, a praticidade, a funcionalidade. E com bom custo-benefício. Exatamente, com custo-benefício. É isso aí. Como eu comentei, de toda essa prática, esse trabalho todo, desses anos todos, e com tudo isso, mesmo assim, a hora que eu penso o projeto, ele tem que nascer completo. Sim. Ele começa no engenheiro, né? Ele começa no incorporador, que tem que ver como é que viabiliza e tal. Vem para a cabeça do engenheiro, porque tem que ter a racionalização, tem que ter o custo. E depois nós temos aqui o do arquiteto, propriamente dito, que tem que criar, né, o projeto, os espaços todos aí, contemplar tudo isso. Na sequência vem a cabeça do decorador. Sim. Porque tem que resolver tudo, não consigo deixar... não, depois o decorador resolve. Como assim? Não, já tem que pensar, né? Vai deixar, otimiza tudo. Ninguém resolve e o cara vai morar com um ponto de desconforto interno. E, finalmente, o principal que a gente, nessa cadeia, tem que estar realmente se preocupando, e é com que a gente se preocupa, que é o usuário, que é sim, o morador, né? Quem vai utilizar. É igual a ergonomia do sofá, né? De uma fábrica que faz um sofá italiano, por exemplo, uma poltrona italiana. Para chegar aqui, para dar a melhor performance, né, de conforto e tudo mais, para que as pessoas realmente tenham, né, essa condição de vida mais confortável, enfim, vamos dizer assim. Pois é, Gil, e aqui na Linkando o Negócio, o nosso lema é esse, é levar conforto para as pessoas, informação, para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Olá, é um prazer estar aqui com você mais um dia, trazendo esses temas tão diferenciados e que tratam de emoções, de saúde, principalmente linkando a sua saúde com práticas integrativas. E hoje o tema, no nosso último encontro, eu trouxe alguns temas falando sobre como é que a gente constrói um novo espaço dentro do ano, o que a gente pode fazer, o que precisa mudar nas nossas emoções, o que precisa ser feito ou deixar de ser feito, para que verdadeiramente o nosso planejamento anual, ele possa chegar ao final do ano, você olhar e falar, nossa, que legal, deu tudo certo. Em função disso, algumas pessoas perguntaram, Eunice, eu já fiz tanta coisa errada, tantas coisas, tantos planos que não deram certo, que eu já nem acredito mais nessa história de planejamento. Você verdadeiramente acredita nisso? E eu simplesmente disse a elas, sim, eu acredito em muito, principalmente quando a gente coloca energia no que precisa ser feito. Quando eu costumo dizer que a configuração do planeta, ela é extremamente generosa. Você não anda aí olhando um cachorro sentindo falta de pelo porque ele está com frio, exceto quando está doente.
ok? Você não anda por aí olhando os passarinhos caindo quando está chovendo das árvores. Não, caem quando são pequenos, quando estão doentes, enfim. Mas principalmente, você não anda vendo árvores peladas fora do período de outono, que é o momento em que elas soltam e que elas ressignificam e se transformam. Por que que isso teria que ser diferente conosco? Por que que enquanto seres humanos a gente não confia que tudo é cíclico? Que nós temos um momento de planejar, um momento de pôr fermento nas coisas, de dizer, ó, é isso que eu quero, não vem com menos do que isso. E nesse momento, quando eu estou ali escrevendo, você imagina que você está naquele momento de introspecção. E dentro dessa introspecção, você tem que buscar, e aí Eunice, mas tem que, sim, você tem que escolher, tirar um tempo para si, e colocar a atenção no que é importante para você. Ninguém sai por aí dizendo assim, eu vou viajar. Para onde você vai? Eu vou para qualquer lugar. Como assim? Você chega lá no balcão e você fala, vou para qualquer lugar? Não, você fala para a pessoa que está ali responsável pela emissão de passagens, olha, eu quero isso ou eu quero aquilo. A pessoa vai dizer assim, mas então, você quer sol, você quer montanha, você quer praia? E você diz para ela, então, não sei, qualquer lugar serve? Não, você não faz isso. E por que você não faz isso? Porque quando a gente não sabe o que quer, qualquer lugar convém. E a moça simplesmente pode estar dando aquela passagem que está encalhada, que ninguém quer ir lá para Conchinchina, e quando você chega lá, fala, não era isso que eu queria. E aí não adianta reclamar, porque se você não deixou claro o que você quer e como, qualquer coisa, qualquer caminho serve para você. Então, pensando nesta proposta, quando nós voltamos a esse espaço interno e nós escrevemos os nossos planos, as nossas metas, nós tiramos a atenção de fora. E aí, para tirar a atenção de fora, nós também precisamos lembrar que, muitas vezes, dizer sim para o que importa, para a nossa identidade, o que me deixa feliz, muitas vezes significa dizer não para o outro. E muitas vezes dizer não para o outro significa ser excluído. E aí, você está pronto para isso? Você está pronta a abrir mão de ser a queridinha, de ser a boazinha, de ser aquela que é bem legal o tempo todo para dizer sim para você? E durante esse período, parece que a gente potencializou muitas coisas que aí eu preciso começar a cuidar de mim. Então, muitas práticas estão surgindo aí para trazer esse nível de consciência, esse nível de evolução, mas que nos traz a autorresponsabilidade. Dentro desse espaço de autorresponsabilidade, eu não vou culpar você se eu for parar na Conchinchina. Eu vou simplesmente dizer, eu não soube pedir. Eu vou sair de um lugar de vítima, da coitadinha da situação, e eu vou dizer, gente, da próxima vez, eu vou pedir direito, que é para não ter problema de ter que assumir consequências por algo que eu não soube exatamente nem o que, nem como eu gostaria que tivesse sido. Então, quando nós fazemos esse movimento e a gente novamente volta para dentro, eu tenho consciência e eu consigo assumir consequências, mesmo que isso não seja muito legal para todo mundo, eu vou fazer o que a minha alma pede, eu vou fazer o que o meu corpo pede, eu vou sintonizar com algo que está aqui dentro de mim que chama propósito de vida. E isso me traz muita felicidade. Fazer o que eu gosto, como eu gosto, da melhor maneira, nos traz uma conexão com aquela fonte suprema. Lembra aquela que faz os passarinhos, que faz as árvores, que faz o mar aí com essa imensidão de água que você fala, gente, de onde vem tanta água? A chuva, enfim, todo esse movimento de noite e dia, de começo e de fim, esse espaço que não tem fim, ele também não precisa ter uma finitude dentro de nós quando nós estamos sintonizados com o nosso propósito de vida. E Eunice, o que é esse tal desse propósito de vida que você está falando, que eu deveria pensar no início do ano e que faz a diferença? Que tal desse processo? O que é isso? Vamos imaginar que quando eu estou em conexão com ele, o tempo passa e eu falo, nossa gente, passou 1 hora, eu nem prestei atenção
o quanto o tempo passou rapidinho. Quando nós estamos em sintonia com o nosso propósito, o tempo passa, você vê a hora que você senta e começa, e dali a 1, 2, 3 horas, você fala, então gente, passou 15 minutos. Não, passou tanto tempo sem que você percebesse, e aquilo foi tão fluido, tão prazeroso, tão gostoso, que quando você olha, você fala, gente, eu quero fazer isso mais vezes, eu quero pôr a minha energia e estar nesses lugares, fazendo mais e mais coisas dentro dessa expectativa de mudar principalmente a minha frequência e a partir da minha, vibrar isso na frequência dos outros. Então, quando a gente coloca a nossa intenção e a nossa atenção dentro desse tempo, nós sintonizamos com o nosso propósito, nós precisamos também saber, dentro desse propósito, dentro de algo que pode realmente me causar exclusão, eu estou pronta para dizer sim e correr o risco dos meus pais dizerem, mas por que você está fazendo isso? Isso não dá dinheiro. Por que você vai preparar o seu ano inteiro para fazer trabalho voluntário, para fazer um trabalho que não te dá dinheiro? Por que você vai fechar a tua empresa que é super próspera para vender cachorro quente? Gente, é muito comum as pessoas deixarem os seus sonhos, no início do ano planejam 500 milhões de coisas, deixam a alma extremamente entristecida, porque nós nos afastamos do que nos dá prazer e tomamos consciência do que nós temos que. E o tem que, ele vem na perspectiva de que eu tenho que agradar aqui, ó, papai, mamãe, eu tenho que agradar as pessoas que vieram antes de mim, porque se eu disser não, eu não vou fazer isso, isso não está dentro do que a minha alma pede, eu corro o risco deles falarem, então tá bom, a partir de agora você não faz parte mais desse sistema. Então, trazendo isso, no começo do ano, nós vemos muitas pessoas que dizem, ah, tá bom, eu vou continuar fazendo isso para não correr o risco. Novamente, vale a pena nós corrermos esse risco? E quando nós fazemos isso, nós damos espaço para a nossa criança ou nós damos espaço para o nosso eu adulto? Porque o adulto, ele simplesmente diz, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e se o preço é ficar sozinha, eu pago esse preço. Mas a criança, ela diz, eu não vou ficar sozinha porque eu vou morrer se eu não tiver as pessoas perto. Então, para não correr esse risco, eu vou ser a boazinha. Eu vou fazer tudo, eu vou ficar aqui quietinha, eu vou continuar fazendo essa coisa chata, que não me dá prazer nenhum. E aí quando a gente vê, 1 ano passou, 2, 3, 4, 5, o tempo passa e nós vamos simplesmente entrando numa concha que nos aprisiona dentro de nós mesmos. E as pessoas vão percebendo que a gente vai perdendo o brilho. A gente vai perdendo a vontade de levantar, a vontade de fazer aquilo que te dá prazer, porque simplesmente eu estou vivendo? Eu estou sobrevivendo. Então, no início do ano, eu preciso também escolher. Eu vou viver uma vida nova, eu vou viver um espaço novo dentro de mim que me dá prazer e que motiva a minha vida dia após dia, ou eu vou simplesmente fazer as coisas levantando, acordando, mais um dia, mais um dia, como se aquilo fosse algo muito pesado, como se viver fosse extremamente difícil. Eu fico pensando, gente, eu tenho quase 60 anos, e eu fui criada com meu pai dizendo que levantar cedo era obrigação de todo ser humano. Fazer o que gosta era para poucos, mas matar um leão por dia era para todo mundo. E eu não entendi aquele ditado. Por que ele está falando isso? Se eu acordava feliz e se as coisas aconteciam, por que ele está falando que a gente tem que matar um leão por dia? Muitos dos nossos pais, dos nossos avós, eles foram criados com essas crenças de que matar um leão por dia é algo que é obrigatório. Ou seja, você tem que sobreviver, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Não dá para ter prazer porque tem muita obrigação. Tem muito do
tem que fazer, tem que dar certo, tem que trazer dinheiro, tem que ser bem sucedido, tem que ir, tem que. Gente, se a gente acorda o dia e a gente amanhece falando eu tenho que, um monte de coisa, nós não estamos no eu adulto. Sabe por quê? Novamente, quem tem que está ligado à obrigação e está ligado a ser aceito. Está ligado a ter que ser bonzinho ou boazinha e fazer conforme as regras o tempo todo. Quando eu levanto e eu falo muito obrigada pelo dia de hoje, quando eu entro nesse espírito, nesse lugar de agradecer, lembrando que se eu tenho toda essa natureza maravilhosa, próspera, abundante, eu não preciso ter que. A planta, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma planta que chama dormideira. Ela sabe que é o momento em que ela abre todas as folhinhas, mas vai chegando o momento do dia em que você olha para ela, as folhas fecham e é linda e ela cresce muito. Ela dorme no momento que ela tem que dormir e ela acorda, desperta, fica frondosa no momento em que ela tem que ficar. A mesma coisa acontece com as 11 horas. Ela vai dando 11 horas, ela acorda, ela fica linda. Mas chega um momento, passou daquele tempo, parece que acaba a validade, ela vai novamente fechando para abrir no dia seguinte. Se a própria natureza tem esse fluxo de abrir, de expandir, e se ela sabe exatamente o momento de expandir e o momento de fechar, por que que nós não abrimos espaço logo no início do ano para que a nossa abertura durante os próximos 365 dias possam ser de muita abundância, de muita plenitude, de muita bênção? Por que que a gente não aproveita esse tempo e coloca a nossa energia simplesmente para o melhor, para que o melhor pulse dentro de nós, vibre fora e principalmente para que cada dia que surja seja sempre o melhor presente. Gratidão, pessoal, por hoje. Daqui a 15 dias estaremos juntos novamente e eu vou trazer uma convidada super especial falando sobre o propósito de vida, falando sobre a experiência dela com as práticas integrativas, com as emoções. E você já imaginou? Será que as emoções impactam no seu propósito ou o seu propósito impacta nas suas emoções? Você não imagina? Então não perde. Daqui a 15 dias com uma super convidada. Eu aguardo você.